Ok. Então, campo magnético, então nós vimos aqui, começamos lá em carga, né? Vimos carga, força, campo, potencial elétrico, né? Parte dessas eram grandezas vetoriais, a força e o campo elétrico, né? Então a gente tinha que usar as propriedades de vetores para fazer operações com eles em alguns momentos. O potencial não, o potencial é uma grandeza escalar e a carga também é uma grandeza escalar, né? Depois nós fomos aí para a parte de circuitos, onde nós vimos aí resistência, corrente, resistividade e circuitos, né? Circuitos elétricos simples aí de corrente ou tensão alternada. Todas as grandezas envolvidas em circuitos são escaláveis, não precisamos usar nenhuma propriedade vetorial. E agora a gente vai para a última parte, que é campo magnético. Tá? A parte de campo magnético ela tem um viés bem teórico, mas também algumas contas, tá? Operações. E o campo magnético é um vetor. Então, em algum momento, né, como é um vetor, é passível de ser decomposto, somado, né, e multiplicado. E lembrando, soma, subtração e multiplicação de vetores, né, seguem aí um raciocínio matemático especial aplicado a essas variedades, né? Os vetores são somados e subtraídos de forma diferente, têm suas propriedades, e também tem multiplicações de vetores. É possível multiplicar vetores. Inclusive, a gente vai ter que usar uma dessas propriedades de multiplicação de vetores com o campo magnético. Tá? E é uma propriedade especial. A gente vai ver aqui e eu vou mostrar para vocês. Tá? Desativei o som de todo mundo aí, tá, moçada? Porque estava tendo um ruído aqui. Vamos lá. O campo magnético é uma parte até legal da matéria, sim. Apesar de ter umas continhas bacanas. Então, vou começar. Okay. Então, a gente vai ver aqui dois tipos de campos magnéticos. Tá? A gente tem o campo magnético, que é gerado por ímãs naturais. Tá? Papai, fala muita música. Estou falando com eles. Espera que eu vou dar um abraço e um beijo. Espera aí que eu vou dar um abraço e um beijo na Gabriela. Sim. Não sei se conversar com você, conversar com você. Tá bom. Se você acabar, a gente fala um pouquinho de conversar, por favor. Voltei. Então, vamos lá. Então, nós vamos ver dois tipos de campo. Tá? O que é gerado por ímãs, que são os ímãs naturais, né? Que são materiais, elementos aí que naturalmente geram campo magnético externo, ok? E existem outros tipos de ímãs, que são os ímãs gerados por corrente elétrica. Tá? E vai estar, inclusive, esses gerados por corrente elétrica vai estar comunicando lá com a última prática de LPI que ainda vocês vão fazer, parte da turma vai fazer. Tá? E os ímãs naturais, você encontra materiais magnéticos na natureza. Tá? E é possível construir ímãs com esses materiais magnéticos. Tá? Alguns deles você consegue ver lá na tabela periódica. Tá? E os gerados por corrente, eu uso uma corrente elétrica para gerar campo. A vantagem dos ímãs gerados por corrente é que eu ligo e desligo o campo, ao ligar ou desligar a corrente. Os naturais não, eles geram campo o tempo todo. Obviamente, o campo também pode desaparecer, mas está ligado com algumas propriedades, aí, algumas interações desses materiais com o meio que o cerca, principalmente em relação à temperatura. Tá? Não sei se você já viu, de vez em quando, os ímãs da geladeira eles caem, né? Porque eles vão se desmagnetizando. Apesar de serem feitos de materiais magnéticos, a temperatura, a variação de temperatura consegue fazer com que eles percam a magnetização deles. Mas é possível recuperar a magnetização desses ímãs também, fazer que o campo magnético deles aumente. Tá? E o campo magnético é extremamente importante em várias aplicações tecnológicas aí que nos cercam hoje. Tá? Por exemplo, o microfone que eu estou usando para conversar com vocês, de fone de ouvido que eu estou usando, eles usam ímãs. Tá? Então, eu uso campo magnético aí para codificar e decodificar
sinais, ondas sonoras. Tá? Outra coisa, você está vendo essa aula com o seu telefone ou com o seu computador, né? Principalmente no seu computador tem aí o HD dele, se for um HD, não for um SSD. O HD é uma memória magnética, tá? Ou seja, ela usa aí domínios magnéticos, né? Ela escreve lá as informações do seu computador, utilizando as propriedades aí de campo magnético. Você consegue orientar domínios magnéticos lá no HD e essas orientações significam informações, bits de informação. Okay? A mesma coisa acontece aí no seu telefone. Tá? Então, eu preciso de campo magnético. Okay? Outra coisa, sua rede da sua casa está ligada aí à rede pública, né? Então, perto da sua casa tem um transformador que consegue abaixar lá a tensão da rede para a tensão da sua casa. E você tem vários equipamentos na sua casa que usam transformadores, tipo o carregador do seu telefone, o carregador do seu computador, aquela caixinha lá dentro tem um transformador, que é um cara que utiliza campo magnético para fazer lá, aumentar ou diminuir a tensão, ou então aumentar ou diminuir a corrente elétrica. Então, campo magnético, né, ou materiais magnéticos, são dispositivos que estão aí na nossa vida e que influenciam o funcionamento de vários equipamentos aí do nosso dia a dia. Tá? Vamos lá, né? Um dos exemplos comuns aí, né? Você tem aí os materiais ferromagnéticos, né? Ferro é um material ferromagnético, pode ser magnetizado. Alguns tipos de aço, a magnetita é um ferro magnético comum aí na natureza. Inclusive, a gente está numa região aí do quadrilátero ferrífero, né, no Brasil, aqui em Minas, né, que é riquíssima em materiais magnéticos, tá? E o Brasil também existe um tipo de material magnético, uma classe, né, que é chamada de terras raras, que servem, entre outras coisas, para se fabricar aí dispositivos magnéticos. E terra rara não recebe o nome à toa, é rara mesmo. Poucos lugares do mundo possuem aí terras raras e o Brasil é a maior fonte do mundo de terras raras. Aí é um insumo extremamente caro e utilizado para fabricar também materiais magnéticos. Okay? Existem aí, a gente vai ver aqui de forma teórica, algumas propriedades, os materiais exibem algumas propriedades magnéticas. Eu tenho aí alguns tipos de materiais magnéticos, e essas propriedades são descritas aí como esses materiais interagem ao serem submetidos a campos magnéticos externos. Existem algumas classes. Uma delas é, os materiais podem ser ferromagnéticos, podem ser paramagnéticos ou diamagnéticos. A gente vai ver daqui a pouco o que significa isso. Tá? É como os materiais eles interagem aí com o campo magnético externo. E existe um fenômeno, que eu vou só citar ele aqui, que é um fenômeno magnético também, que é muito interessante, que é o fenômeno da supercondutividade. No capítulo anterior, nas nossas aulas anteriores, nós estávamos estudando em circuitos elétricos, a gente viu que uma parte formadora dos circuitos elétricos são os resistores. E os resistores são isso, eles geram uma resistência à passagem de corrente. Mas é possível obter aí materiais que, em determinadas circunstâncias, né, a resistência elétrica dele, a resistividade elétrica deles vai a zero. Ou seja, a corrente elétrica flui por esses materiais sem resistência elétrica nenhuma. Tá? E esses materiais são chamados aí de supercondutores. E essa propriedade é a propriedade de supercondutividade. E ela acontece em situações muito especiais, onde eu tenho que ter campo magnético aplicado a esse material, e esse material tem que estar em temperaturas ultra baixas, temperaturas criogênicas. E aí eu consigo observar aí o fenômeno da supercondutividade, onde eu tenho transporte de corrente elétrica dentro de um dado material sem que exista resistência elétrica. Então, os valores de corrente que eu obtenho são extremamente grandes. E esses dispositivos eles existem, tá? E eles são utilizados aí, por exemplo, para fabricar eletroímãs que geram campos magnéticos ultra altos, que são, por exemplo, utilizados aí em pesquisas científicas na área de materiais. E lá no FMG você tem ímãs supercondutores. Inclusive, eu trabalhei com esses ímãs também. Então, é um fenômeno muito interessante. Aqui eu só estou citando ele, a gente não vai estudar ele, tá? Porque ele exige aí um outro tipo de teoria que não a teoria clássica que a gente está estudando. A gente precisaria saber um pouquinho aí de mecânica quântica para estudar, entender um pouco do funcionamento da supercondutividade.
Aliás, a supercondutividade não é, ela não tá, a explicação dela não está completamente fechada. A gente tem uma teoria que, em princípio, a explica, mas não explica toda a, a, a completude desse fenômeno. Então, é um fenômeno em aberto ainda. A pessoa que explicar ele pode ganhar até algum prêmio aí na comunidade científica. Okay? Bom, então o campo magnético, né, ele é um vetor, tá? Falando aqui de campos magnéticos gerados por ímãs naturais, então qualquer ímã natural, qualquer material magnético, vai gerar esse campo magnético ao seu redor. Obviamente, né, quanto mais perto desse material, mais intenso vai ser o campo magnético, quanto mais longe, menos intenso vai ser o campo magnético. O campo magnético, aliás, ele cai muito rápido para a distância. Então, por exemplo, o Magneto, que é aquele super-herói lá dos X-Men, aliás, é o vilão, né, o anti-herói lá do X-Men, ele seria um tipo de mutante muito difícil de acontecer, tá? Porque ele gera campos magnéticos extremamente fortes e esses campos magnéticos atuam nas coisas a uma distância muito grande. E como o campo magnético, na realidade, a gente sabe que ele cai muito rápido, o magneto possivelmente não seria aquilo tudo que ele é, tá, na vida real. Geralmente isso simboliza aí o campo magnético por B ou por H, qualquer uma das duas letras. Elas têm significados um pouquinho diferentes, mas aqui para a gente vai ser a mesma coisa, tá? B ou H significa campo magnético. Um pouco mais para frente, em outros cursos, provavelmente vocês vão fazer algum outro curso de eletromagnetismo, tem um curso que chama Eletromagnetismo Aplicado, que é um curso híbrido, né, que eu também dou ele, e aí a gente estuda um pouquinho mais a fundo aí a diferença aí. Existe uma pequena diferença entre chamar o campo magnético de B ou de H. Um é campo magnético, o outro é magnetização. Mas aqui para a gente é a mesma coisa, por enquanto. E esses materiais magnéticos, né, o ímã, ele sempre gera campo magnético ao redor e a gente representa esses campos magnéticos através de linhas de campo. Tá? E essas linhas de campo magnético, elas têm simetria circular, ok? Elas vão sempre ser originadas aí no polo norte do ímã, elas vão sair do polo norte do ímã, vão circular em direção ao polo sul. Vou mostrar um desenho para vocês aqui. Tá? Lembrando que os ímãs sempre têm dois polos, o polo norte e o polo sul. O polo norte indica que as linhas de campo magnético gerado por aquele material está saindo daquele polo. E o polo sul é onde as mesmas linhas de campo elas entram. Então, a simetria é meio que circular. E não importa se o material, né, é um ímã natural ou se ele é um eletroímã, tá? Um ímã que gera campo através de corrente. As linhas também mantêm essa simetria, tá? Elas são circulares. Mesmo no eletroímã, que é gerado por corrente, eu consigo definir ali o polo norte e o polo sul. E isso a gente vai ver mais para frente. E aí existem alguns exemplos aí de ímãs não naturais. A gente tem, por exemplo, espiras, bobinas, toroides, transformadores, tá? E assim por diante. Okay? E uma coisa, a unidade de campo magnético no sistema internacional é Tesla, em homenagem aí ao Nikolai Tesla, né, que foi um dos cientistas e inventores aí. Ele é lá da Europa Oriental, não sei se ele é búlgaro, mas ele se radicou lá nos Estados Unidos e ele fez vários experimentos aí, onde ele trabalhou com ondas eletromagnéticas. Então, ele estudou muito a eletricidade e o magnetismo. Não à toa, né, a unidade hoje de campo magnético no sistema internacional recebe seu nome, Tesla. Okay? Aqui só um exemplo, que é um ímã representado aí. Então, o ímã geralmente tem dois polos, geralmente não, sempre, tá? Dois polos, o norte e o sul. Do polo norte sempre vão sair as linhas de campo, então veja que as setas estão apontando para fora aí do polo norte. E elas vão... Minha filha, coronavírus, né? E elas vão circular, né, em direção ao polo sul. Então, as linhas saem do polo norte e circulam e entram no polo sul. Ok? Sempre. Tá? Eu tenho até uma animaçãozinha aqui para mostrar isso para vocês. Ok? Deixa eu desligar aqui. Então, esse aqui é um ímã. Okay? Então, essa parte vermelhinha dele é o polo norte, as linhas de campo estão saindo do polo norte. Croácia, isso mesmo. Achei que era Bulgária, Croácia. Nikolai Tesla.
as linhas saem do Polo Norte em direção ao Polo Sul. Eu posso movimentar ele o quanto eu quiser aqui, que as linhas sempre vão sair do mesmo lado. Tá? Se eu girasse ele aqui também, elas iam continuar saindo do Polo Norte e entrando no Polo Sul. Ok? São ok, moça, voltei. Eu estava pedindo para colocar música para ela, Opa Gangnam Style. Tá bom. Então, aqui é o ímã, o campo magnético sempre sai do norte em direção ao sul. E as linhas de campos têm essa simetria circular. Mesmo essa que está saindo aqui, ó, lá no infinito, ela vai fazer a curva e vai entrar aqui no Polo Sul. Okay? E aqui é uma bússolazinha perto desse ímã. Uma bússola é um ímã. Ok? Ela é um ímã, ela tem Polo Norte e Polo Sul. E toda vez que eu coloco uma bússola numa região onde existe um campo magnético, a bússola ela se alinha com o campo magnético, ou seja, o norte dela, a parte vermelhinha da bússola, aponta para o norte do campo magnético externo. E o sul aponta para o sul. Se você olhar aqui, ó, essa linha de campo aqui é uma linha que está saindo do Polo Norte. Então, esse aqui é o Polo Norte. Veja que o Polo Norte da bússola está apontando no mesmo sentido dessa linha de campo. A bússola se alinhou com o campo magnético. E isso em qualquer lado. Por exemplo, se eu vier aqui, o Polo Norte aqui está apontando para a direita. Então, o Polo Norte da bússola vai apontar para a direita. Se eu colocar ela aqui embaixo, também. Está apontando para a direita, o Polo Norte está apontando para a direita. Sempre assim. Ok? Então, vou colocar do outro lado aqui e veja. Está apontando para lá, Polo Norte, a bússola aponta o norte para lá. Ok? Lembrando que essa aqui é a região sul do ímã, essa aqui é a região norte da bússola. O ímã funciona assim, né? Polos opostos se atraem, né? E polos iguais se repelem. Então, se você olhar aqui, você vê que aqui é o polo sul, então o polo sul da bússola está apontando para a direita. E o polo norte dela está apontando aí em direção ao polo sul. Okay? Então a bússola faz isso, ela se alinha com o campo magnético. Okay? Só para lembrar que esse aqui é um instrumento muito importante, tá? Que foi um dos instrumentos que permitiu as navegações de longa distância. Né? Porque antes as pessoas se guiavam pelo céu, que era uma boa também, mas depois do descobrimento da bússola, né, as navegações não precisaram mais se orientar pelas estrelas, pelo céu, podiam se orientar pelo norte. Né? Então, servia aí para orientação. Tá? Deixa eu voltar aqui na apresentação. Okay. Uma coisa importante é o seguinte: o nosso planeta, o planeta Terra, gera campo magnético, tá? Como se o nosso planeta fosse um grande ímã. Okay? E esse campo magnético, uma bússola, ela se alinha com esse campo magnético da Terra. E qual que é a origem do campo magnético da Terra? É o seguinte: né? As pessoas têm muita gente que acha que é devido aos materiais magnéticos que tem na superfície da Terra. Não. Eles podem até dar uma pequena contribuição para o campo total, mas a origem primária não são esses materiais magnéticos que estão lá na nossa superfície. Né? O que acontece é o seguinte: vocês devem saber que a Terra é um planeta geologicamente ativo, né? Tanto que as placas tectônicas estão se movimentando, a gente tem vulcões, né? A gente tem terremotos. Isso porque o interior da Terra é um turbilhão superaquecido lá de metais no estado líquido, né? Somente aí ferro. E esses metais na forma líquida estão em altíssimas temperaturas e girando em turbilhões e altíssima velocidade no interior da Terra. E os metais, obviamente, são muito ricos em elétrons, né? Então, o que eu tenho lá, essa massa fluida lá de metais circulando lá no interior da Terra, eu tenho lá carga elétrica circulando no interior da Terra. Carga elétrica em movimento gera campo. Então, o campo externo da Terra é formado justamente por esse movimento aí, né, desses metais fundidos no interior da Terra aí, e que acabam gerando campo magnético. Tá? Um exemplo, um contra-exemplo é a Lua. A atividade geológica da Lua é quase inexistente. Ela tem uma pequena atividade geológica, mas acredita-se que essa atividade dela é muito pequena, porque o seu interior já está frio, já esfriou. Uma das coisas também que leva a evidenciar, né, a razão da Lua não ter um campo magnético. Ela não produz campo magnético, ao contrário da Terra. O Sol produz campos magnéticos elevadíssimos, tá? E não só produz campos magnéticos elevadíssimos,
por razões parecidas com a nossa aqui. Você tem cargas elétricas em movimento lá no Sol, mas não são formadas por ferro fundido, tá? São formadas aí, se originam aí das reações de fusão lá, né, do hidrogênio em hélio, okay? Mas também geram um campo magnético. Né? Então, o nosso campo, né, e o campo magnético da Terra, com o passar das eras, ele muda de orientação. Tá? E é possível, né, datar essas orientações do campo magnético através do estudo de alguns minerais magnéticos que se alinham geologicamente com o campo magnético da Terra ao longo das eras aí, geológicas. Tá? Você consegue encontrar na natureza, né, esses minerais que estavam alinhados em uma dada posição, indicando que naquele ano, naquela era da geológica da Terra, o campo magnético tinha uma outra orientação. Então, ele muda. Inclusive, tem uma coisa muito interessante, cara. A gente tem animais na Terra que seguiam pelo campo magnético. Você tem aí pássaros que migram, né, pássaros, insetos, que migram para regiões diferentes aí na Terra, seguindo, né, se orientando pelo campo magnético da Terra. Eles conseguem sentir esse campo magnético, o que nós humanos não fazemos. E uma coisa interessante que, pasmem, moçada, as vacas, olha só, vaca consegue se alinhar com o campo magnético da Terra. Existem estudos aí que mostram em grandes rebanhos, né, o rebanho, a grande maioria lá dos bovinos, alinhados aí em uma direção muito próxima ao do campo magnético da Terra, local lá onde o rebanho está. Então, alguns animais conseguem sentir esse campo, tá? Eles se alinham na direção do campo da Terra. Nós não, nós humanos não. Apesar que eu tive um orientador lá no mestrado que ele falava que ele sentia campo magnético. Eu falei assim, isso deve ser um mutante, velho. Okay? E o campo magnético da Terra, a existência da vida na Terra, moçada, está ligada a vários fatores. Tá? Um dos fatores é o nosso planeta ter uma dada temperatura que permita que a gente tenha água no estado líquido e também uma atmosfera que consiga reter calor, que é rica em dióxido de carbono, tá? E também em vapor d'água. Então, a gente tem uma atmosfera. Uma outra coisa é a gente tem uma lua que estabiliza a nossa órbita e faz com que o nosso planeta gire mais devagar. Obviamente, essa lua tem que estar estrategicamente posicionada, e a nossa está. Okay? E um outro fator, nós estamos aí na zona habitável de uma estrela, ou seja, a distância nossa do Sol, ela não é tão grande que a gente congela e não tão perto que a gente queime. Então, a gente está numa distância, na zona que a gente chama de zona habitável da estrela, e a gente possui um campo magnético. Por estar perto de uma estrela, essa estrela envia em direção ao nosso planeta aí, todo dia, né, toneladas aí de partículas subatômicas carregadas de alta energia. E o campo magnético da Terra serve como um escudo contra essas partículas. Ele consegue fazer com que essas partículas desviem e não atinjam, em sua grande maioria, as formas de vida que tem aqui na Terra. Essas partículas altamente carregadas e de alta energia, elas conseguem aí gerar modificações genéticas na gente, e matam a gente, né? Não só a gente, mas qualquer forma de vida. Então, o campo magnético da Terra também serve para isso. Então, mais um dos parâmetros que permite a existência de vida na Terra. Então, quando as pessoas buscam por vida ou planetas habitáveis, não é só água que esse planeta tem que ter. Tem que ter várias características aí para poder suportar vida de grande porte como a nossa. Tá? Então, tem um campo magnético é algo muito importante, porque senão a vida frita, morre. Okay? Então, a Terra produz esse campo magnético, e uma das funções do campo magnético da Terra, além de orientar as populações de animais nos seus movimentos migratórios, ela também serve de proteção. Tá? E aqui tem uma simulaçãozinha do campo magnético da Terra. Essa aqui eu tenho que colocar ela para rodar aqui, peraí. Então tá aqui. A Terra é um campo magnético. Ela é um ímã que gera campo magnético, tá? Então nós temos aí, né, nós sabemos que na Terra, como qualquer ímã, ela vai ter um polo norte e um polo sul. Mas uma coisa muito importante, moçada, existe uma sutileza aqui que vocês têm que ficar esperto. Nós temos na Terra os polos magnéticos e nós temos os polos geográficos, tá? E o polo magnético e o polo geográfico da Terra eles são invertidos, ok? Lá em cima, onde está lá o Canadá, a Iceland, como é que chama Iceland? Groenlândia,
né, que a gente chama de Polo Norte, esse Polo Norte é o norte geográfico da Terra. Na realidade, o Polo Norte geográfico da Terra representa o Polo Sul magnético da Terra. Tá? Vejam que aqui, ó, as linhas de campo, né, o ímã aqui, a parte vermelha, né, da bússola é o norte e a parte branquinha é o sul. Então veja que está saindo aqui, está apontando para cima, é o polo sul da bússola. Tá? E o que a gente chama de polo sul geográfico da Terra, onde está lá, né, o finalzinho da América do Sul, né, o finalzinho da Argentina, do deserto da Patagônia, das Falklands, e a gente tem a Antártida, o polo sul geográfico da Terra é o polo norte, tá, magnético da Terra, é invertido. Tá? Isso é invertido. Okay? E aqui a gente tem uma bússola que serve para orientar, mostrar para onde o campo magnético da Terra está apontando. Note que a bússola ela se alinha com o campo. Então, se o Polo Norte está saindo, está vendo aqui dentro da Terra, ele está apontando para cima, o Polo Norte. O Polo Norte se origina aqui na parte de baixo e aponta para cima. E se eu colocar minha bússola lá, ela vai estar fazendo isso, ela vai estar se alinhando com o campo da Terra. Então, estou mostrando lá, o norte está apontando para cima. Isso por quê? Porque o norte da bússola, que é um ímã, é atraído pelo sul magnético da Terra, que também é um ímã. E o sul da bússola, que é um ímã, é atraído pelo polo norte magnético da Terra. Tá? Professor, então por que deu esse nome invertido, então, já que a gente sabe aí que os polos são invertidos? Por causa de uma questão de orientação. Já que a bússola está apontando que o norte é para lá, eu sei que esse norte que está para lá não é o norte magnético, é o norte geográfico. Então resolveu-se dar o nome dessa região, que a bússola aponta, o norte da bússola aponta de norte geográfico, mas na realidade ele é o sul magnético. Tá? E nessa figura aqui também dá para ver uma coisa interessante, seguinte, as linhas de campo, moçada, magnético produzido pela Terra, né, elas são mais intensas nos polos. Tá? Então, lá no Polo Sul e no Polo Norte, o campo magnético gerado pela Terra ele tem uma intensidade maior do que o campo no resto da Terra. Então, nas extremidades aí da Terra, nos polos Norte e Sul geográficos, a intensidade de campo magnético é mais alta. Tá? E nesses polos acontecem aí fenômenos muito interessantes. Tá? Nesses polos, no Polo Norte, que é o mais conhecido, a gente tem o fenômeno da aurora boreal, que é aquela, né, que é a aparição brilhosa lá, né, aquelas emissões de luz brilhante que você vê lá no Polo Norte, lá na Finlândia, na Suécia, naqueles países nórdicos lá, né, na, na Iceland, como é que chama? Não sei porque é Iceland, mas esqueci. Você consegue ver lá a aurora boreal. O que é a aurora boreal? Existe uma propriedade seguinte: toda vez que uma carga elétrica ela entra uma região do espaço onde existe um campo magnético, sobre essa carga elétrica passa a existir uma força magnética. E essa Islândia, isso. Eu confundo sempre de Iceland. Islândia, isso. Toda vez que uma carga positiva ou negativa, ela entra em uma região do espaço onde tem um campo magnético, sobre essa carga atua uma força magnética. Tá? E essa força magnética tem a propriedade de fazer o quê? De desviar o movimento dessa carga, fazer ela mudar de sentido, mudar de orientação. E isso acontece em toda a Terra, porque a Terra está toda cercada pelo campo magnético, mas acontece de uma forma mais intensa nos polos, porque o campo magnético nos polos ele é mais intenso. Okay? E aí é o seguinte, como esse desvio é feito com uma maior intensidade, isso faz com que as cargas adquiram uma maior velocidade. E quando elas conseguem, essas cargas, né, essas partículas carregadas, conseguem entrar um pouquinho na nossa atmosfera, né, e elas estão sofrendo esse desvio, estão sendo aceleradas, elas passam a se chocar com o gás que tem na nossa atmosfera. E ao se chocar, ela transfere energia para o gás fica excitado, e aí ao se desexcitar, o gás emite luz. E essa luz, uma parte dela está no visível, que forma aquela luz que as pessoas observam lá durante a aurora boreal. Tá? E tem uma coisa, a aurora boreal só não acontece aqui no Polo Norte, não, tá? Ela acontece aqui no Polo Sul também. Só que aqui no Sul ela não é chamada de aurora boreal, ela é chamada de aurora austral. Boreal quer dizer norte, austral quer dizer sul. Então a gente tem lá em cima a aurora boreal e aqui embaixo a gente tem a aurora austral, que acontece aqui na Antártida. Tá? Por que a aurora boreal é mais famosa que a austral? Porque aqui no Polo Norte do nosso mundo, da nossa Terra, tem gente morando.
tá? A gente tem gente morando, a gente tem lá a Europa, vários países nórdicos lá da Europa vivem aí no Polo Norte, ou perto do Polo Norte. A gente tem o Canadá, a gente tem a Islândia, tá? Então é o polo da Terra mais habitado. Então, a aurora boreal é mais famosa lá, né? Esse fenômeno, né? E aqui embaixo é a Antártida. O que tem lá na Antártida? Nada, sem nada. Tem os ETs, tem lá as bases onde, né, os discos voadores são escondidos, ok? Tem o resto lá dos Anjos, onde fica, né? Tem aí a cerca intransponível de gelo, né? Segundo a teoria da Terra plana. Então tem essas coisas lá na Antártida, né? Antártida, perdão. Mas que tem aqui, a população aqui é muito pequena, né? Você tem lá centros de pesquisa, né? Você tem pesquisadores lá, inclusive do Brasil, né? Você tem uma base lá brasileira, lá na Antártida, para fazer pesquisa, ó. Ok? E lá acontece o mesmo fenômeno, só que pouca gente vê, tá? Então, se noticia mais aqui. Inclusive, é uma questão de turismo. Muita gente vai lá para o Polo Norte, ou para os países lá nórdicos, para ver. É claro que tem que ter alguns parâmetros lá bem precisos para observar o fenômeno de aurora boreal. Okay? Voltando aqui. O campo magnético da Terra, como eu disse, ele serve aí, né, de proteção para a gente não fritar devido à incidência aí dessas partículas carregadas que são emitidas pelo Sol, inevitavelmente. Inclusive, existem periodicamente, né, não sei se já ouviram falar das tempestades solares, é quando o Sol, né, ela ejeta aí chamada massas coronárias, né, que é uma grande quantidade, uma grande concentração dessas partículas subatômicas carregadas e elas atingem a Terra. E alguns anos atrás a gente recebeu a incidência dessas tempestades solares e elas geram alguns prejuízos, tá? Porque o nosso campo magnético não é tão intenso a ponto de conseguir barrar todas essas partículas. Então, em momentos como esse, que são de tempestades solares, elas conseguem atravessar e elas conseguem aí destruir equipamentos eletrônicos, tá? Existem registros ao longo do mundo aí, da Terra, né, que durante essas tempestades aí redes de transmissão de energia foram danificadas, equipamentos eletrônicos foram danificados. Tá? Nas últimas vezes os danos foram menores, mas no passado mais distante, lá no século XX, metade do século XX, os prejuízos foram um pouco maiores, tá? Mas poderiam ser maiores ainda se a gente não tivesse um campo magnético, né? Aliás, a gente nem ia estar aqui se não tivesse campo magnético, ok? Eles são chamados de cinturão de Van Halen, de Van Halen, quer dizer, não é Van Halen, não, Van Halen é a banda. Tá? São chamados de cinturão de Van Halen, que são essas, né, cinturões aqui, né, as cargas, as partículas carregadas vão chegando aí perto da Terra, começam a interagir com o campo, o que a Terra faz, ela consegue desviar a grande maioria dessas partículas. E aqui nos polos a concentração é maior de campo, tá vendo? As linhas de campo estão mais próximas, né? E também existem partículas carregadas, então lá nos polos a gente tem fenômenos né, das auroras, né? Boreal e austral. E aí só uma imagem aí, né? Dizem que isso aí se estende aí por quilômetros, e eles têm um fenômeno muito bonito. Okay? Inclusive eu acompanho um casal que está dando a volta ao mundo, e eles tentaram ir lá num desses países, estavam na Rússia, eles tentaram ir lá na parte mais norte da Rússia para tentar observar a aurora, e eu acho que eles não conseguiram. Tem uns hotéis lá preparados para isso, que os tetos dos quartos são transparentes, justamente para você conseguir ver a aurora, mas eles não conseguiram ver não. Então é um fenômeno natural muito bonito, e a causa é a interação de carga elétrica com campo magnético, que inclusive é uma das primeiras coisas que a gente estuda aqui matematicamente. Uma carga elétrica em movimento, ao passar por uma região de campo magnético, ela, sobre essa carga, aparece uma força magnética. E a gente consegue calcular essa força magnética. Então, inclusive, isso é uma das coisas que nós vamos começar a fazer conta. Tá? Daqui a pouco. Tá? E uma coisa interessante provavelmente você já deve ter feito isso algum dia da vida de vocês, né? A gente sabe que os ímãs têm polo norte e polo sul. E aí o que acontece? A gente quebra um ímã, né? Se eu pego um ímã e parto ele pela metade, não precisa ser pela metade, quebra um pedaço, dois pedaços, né? Você vê que esses dois pedaços do ímã original, eles passam a funcionar como um novo ímã, né? Eles passam a ter lá um polo norte e um polo sul. Né? Antes você tinha um ímã inteiro que tinha polo norte e polo sul. Aí você foi lá e quebrou esse ímã em dois pedaços, e esses dois pedaços passam a ter polo norte e polo sul. Passam a funcionar como dois ímãs inteiros.
né? E uma coisa interessante, não existe ímãs com um polo, tá, moçada? Não existe. Assim, teoricamente, na física, são previstas essas variedades, tá? Que a gente chama de monopolos magnéticos. Elas são previstas na idade, quando o universo era mais jovem, logo depois do Big Bang, alguns segundos depois do Big Bang, acredita-se que essas variedades de ímã, elas apareceram, tá? Chamadas de monopolos magnéticos. Ou seja, um ímã que, em vez de ter polo norte e polo sul, só tinha polo norte ou só tinha polo sul. Tá? Mas para a gente aqui não, tá? Essa é uma teoria um pouco mais sofisticada. Mas para a gente não. Os ímãs têm dois polos. Tá? Sempre. Se você parte um ímã, ele vira um ímã inteiro com polo norte e polo sul. Okay? E você pode ir quebrando o ímã em cada vez pedaços menores, e esses pedaços também vão tendo polo norte, polo norte, polo sul, até que você chega num único átomo desse material que forma esse ímã. E se você olhar para os elétrons, eles vão exibir campo magnético. Tá? A origem microscópica, nanoscópica do magnetismo, assim como para a eletricidade, é o elétron. O elétron é responsável pela eletricidade, né? O seu movimento forma o que a gente chama de corrente elétrica, e é o próprio elétron também que dá origem ao campo magnético. O elétron sozinho, lá no orbital lá dos elementos, o elétron possui uma propriedade que a gente chama de momento magnético intrínseco, ou campo magnético intrínseco. Só adiantando aqui o seguinte, toda vez que uma carga elétrica se movimenta, ela gera campo magnético em torno dela. Mas esse movimento pode ser feito de várias formas. Ela pode estar transladando, andando, né, de um ponto ao outro, viajando, ou ela simplesmente pode estar rodando em torno de um eixo. Uma carga rodando, uma carga elétrica rodando em torno de um eixo é uma carga em movimento, ela gera campo. Então é mais ou menos isso que o elétron faz. Ou pelo menos é a interpretação que nós damos para a origem do campo magnético do elétron. O elétron tem uma propriedade que a gente chama de spin. Spin é uma palavra que vem do inglês que significa girar, girar em torno do eixo. Então, é como se você olhasse para o elétron e ele estivesse girando em torno do seu eixo, e isso gera um campo magnético, que tem polo norte e polo sul. Tá? Claro, um único elétron, o campo magnético gerado por um único elétron, é muito pequenininho. Mas imagina, num átomo você tem vários elétrons, e num material formado por vários átomos, você vai ter vários elétrons, né? Muitos elétrons. E aí imagina, cada um desses elétrons gerando um campinho magnético pequeno, no final, se você juntar todos, você vai ter lá uma coisa que gera um campo magnético apreciado, tá? Mas para ter um campo magnético apreciado, todos esses elétrons, o campo gerado por cada um deles tem que estar alinhado, ou seja, todos têm que apontar numa dada direção. Só um minutinho, moçada. Pronto. Então, a gente está falando aqui, né? Se eu parto um ímã, eu gero um novo ímã. Eu posso fazer isso até chegar num único átomo que forma aquele material magnético. E se eu olhar para os elétrons dele, você vai ver que esses elétrons, eles têm campo magnético, e quando o material é magnético, né, o campo magnético gerado por cada um dos elétrons está apontando, estão alinhados, estão apontando no mesmo sentido. Tá? Isso dá origem a materiais que são magnéticos. E os materiais que não são magnéticos, eles também são formados de elétrons. Né? Mas o que acontece aí é que nesses materiais, o campo magnético de cada um desses elétrons, né, esse pequeno campo magnético, que a gente chama de spin, eles não vão estar alinhados, eles vão estar cada um apontando para um lado. Lembrando, o campo magnético é um vetor. Quando você faz a soma vetorial dos campos magnéticos gerados por cada um desses elétrons, nessa soma vetorial vai dar zero, ou muito próximo de zero. Então, esses materiais, no final das contas, não são magnéticos. Tá? Então, existe essa diferença. Tá? Mas, lembrando, a origem do eletromagnetismo é o elétron. Tá? Tanto a corrente quanto o campo se origina desse cara. A importância dele é grande, por isso ele é uma das partículas fundamentais da natureza, um dos blocos de construção das coisas que existem, né? E esse alinhamento, moçada, né, dos spins, tá, dos elétrons, a gente chama isso de momentos magnéticos. Tá? Então, isso não quer dizer que em todo material tem que existir, todos os elétrons têm que estar alinhados no mesmo material sendo magnético. Você tem uma região dele lá que tem um alinhamento maior, uma região com um alinhamento mais fraco, mas no final você tem um campo magnético apreciável. E aqui tem mais umas fundaçãozinhas, deixa eu ver. Isso aqui são dois materiais. Tá? Um deles vai ser um material que a gente chama aí que é ferro magnético. Tá?
por exemplo, o ímã da geladeira é um material ferromagnético. Okay? Ele pode exibir aí campo magnético. Né? E como é que eu faço para esses caras exibirem campo magnético? Muita gente acha o seguinte: eu quero construir um ímã, então eu vou lá na natureza, faço um buraco, cavo, pego esse material magnético, junto ele todo, pronto, eu tenho um ímã. Não é bem assim, tá? Parte do processo é esse mesmo. Você vai lá na natureza, minera, acha esses materiais magnéticos, funde eles tudo juntos para formar lá a sua pastilha do seu ímã, tá? Mas mesmo assim, logo depois disso, o campo magnético gerado por eles ainda assim é fraco, tá? Porque, como eu disse, eles têm aí, os elétrons se alinham numa da direção, mas não quer dizer que todos os elétrons estão alinhados na mesma direção. Depois que eu faço essa pastilha aí, com esse material magnético, eu tenho que levar ele a uma máquina que chama magnetizadora. E o que essa magnetizadora faz? Ela aplica um campo magnético externo nesse material, e aí os momentos magnéticos desse material se alinham, igual a bússola faz com o campo magnético externo, se alinham com o campo. E aí, quando você tira o campo magnético, né, esses momentos de pólis não desalinham, eles continuam alinhados. E aí esse corpo passa a gerar campo magnético. Então, você construiu um ímã. Tá? Então, um desses dois aqui, eu não lembro qual, é um material ferromagnético, que quando eu aplicar aí um campo magnético, os momentos magnéticos eles vão se alinhar, os domínios magnéticos vão se alinhar, e depois que eu afastar o ímã, eles não vão se desalinhar mais. Eu acho que é esse primeiro aqui. Vou aproximar o ímã dele. Note, eu estou aproximando um polo norte dele, então você veja que os momentos magnéticos lá, os polos sul começam a se orientar na direção, né, para o mesmo lado do polo norte, né, estão se atraindo. E aí nota, como é que é esse ímã? O norte está para baixo, o sul está para cima. Como é que ficam os momentos magnéticos do material? Da mesma forma, o norte para baixo e o sul para cima. Ou seja, todos os momentos magnéticos desse material se alinharam com o campo externo. E é o que acontece se eu afastar esse ímã. Né? Se eu afastar, eles continuam alinhados. Esse aqui é um material que a gente chama de ferromagnético. Tá? É um cara que consegue produzir campo magnético. A única coisa que eu fiz é que, ao expor ele a um campo magnético externo, eu alinhei os domínios magnéticos. Tá? Os momentos magnéticos. E agora ele virou um ímã gigante, que vai gerar campo magnético aí por muito tempo. É claro que é o seguinte, a agitação térmica pode fazer com que esses domínios magnéticos se desalinhem. É isso que acontece com o ímã da sua geladeira. Ele sai da fábrica assim, ó, bonitinho. Aí você cola na geladeira e fica lá um tempão. Com o tempo, a agitação térmica vai fazendo esses caras aqui mudar a orientação e o campo magnético vai caindo e o ímã descola da geladeira. Mas se você pegar o ímã da geladeira e colocar lá ele perto de um ímã de HD, que é um ímã muito forte, você consegue fazer ele voltar a funcionar melhor. E aí ele cola e fica um tempão sem cair. Você vai estar fazendo esse processo aqui, alinhando os momentos magnéticos dele. Existem outros materiais, como esse aqui. Aqui ele não está gerando campo magnético. E aí eu vou submeter ele a um campo magnético externo. Tá? E aí, ao submeter, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu anteriormente. Os momentos magnéticos vão se alinhar com o momento externo, com o campo externo. Só que na hora que eu afastar o ímã, né, eles desalinham de novo. Okay? Esses tipos de materiais, moçada, eles são chamados de paramagnéticos. São materiais que, quando você aplica aí um campo magnético nele, campo magnético externo, os domínios magnéticos dele se alinham paralelamente ao campo magnético externo, na mesma direção do campo magnético externo. Mas, quando você tira a influência do campo magnético externo, eles desalinham de novo. Isso acontece, já viu? Você pega um ímã e encosta lá, não sei se é em clips, né? Clips de papel, você encosta nele, enquanto o ímã está encostado nele, se você pegar aquele clips e encostar em outro clips, ele atrai o clips, né? E assim por diante. Mas depois que você tira o ímã, um pouquinho depois esse clips para de ser magnético. Ele para de atrair. Né? Ou seja, os domínios dele se embolaram tudo. Então, o campo magnético externo gerado por ele aqui é zero. Tá? Todas as simulações estão na apresentação. Tá? Eu não sei se eu já disponibilizei ela para vocês no sistema. Se não disponibilizei, eu vou disponibilizar. Okay? E aí nós temos alguns fenômenos relacionados justamente com isso. Tá? A gente pode classificar os materiais com relação ao comportamento deles quando são expostos a campos magnéticos externos. Então, tem aí materiais que são diamagnéticos, e materiais paramagnéticos e materiais ferromagnéticos. Existe mais uma classificação, mas essa nós não vamos abordar, não. São ferrimagnéticos ou antiferrimagnéticos. Essa não precisa. O diamagnético, né, são materiais que é o seguinte, normalmente eles não são magnéticos, tá? Eles não geram campo magnético, mas quando eles são expostos aí a um campo magnético externo, esse campo magnético externo gera lá uma orientação dos momentos magnéticos deles, dos spins lá, né?
dos elétrons. Só que isso acontece de uma forma muito interessante, que em vez dos momentos magnéticos se alinharem paralelamente ao campo externo, eles se alinham antiparalelamente. Ou seja, aqui eu tenho uma situação onde o campo magnético externo é zero, e aí eu ligo o campo. Note, o campo magnético está apontando nesse sentido, ou seja, aqui é o norte, a seta é o norte, e a bunda da seta é o sul. E aí nota que o material, os domínios magnéticos lá, eles se alinham antiparalelamente ao campo, ou seja, o norte surge para a esquerda e o sul para a direita, exatamente ao contrário lá do campo magnético externo, onde o norte está para a direita e o sul está para a esquerda. Tá? Nessa situação, esse material ele vira um ímã, ok? Só que com orientação contrária ao do campo externo. Existem materiais que se comportam assim. Okay? Eu não vou chutar porque eu não lembro de cabeça quais são. Tá? Então não vou chutar aqui. Eu tenho um na minha cabeça aqui, mas não vou chutar não, porque está sendo gravado, né? E vira uma informação falsa. Vira fake news. Okay? Existem aí os materiais paramagnéticos, que foi aquele exemplo lá. Né? Eu aplico um campo externo a esse material e os momentos magnéticos desse material se alinham paralelamente ao campo. E ele vira um ímã, obviamente. Né? Que é a situação aqui. Ele tem lá os seus momentos magnéticos, no campo externo zero, está vendo cada um apontando para o lado, então o campo magnético gerado pelo material é zero no espaço, e aí eu aplico o campo. Eu ligo o campo, e aí os momentos magnéticos desse material se alinham com o campo externo. Então esse cara aqui vira um ímã. Tá? Quando eu digo alinha, né, moça, tá vendo que tem umas setinhas aqui mais ou menos alinhadas, não quer dizer que vai ser a ferro e fogo. Isso vai depender da intensidade do campo externo. Pode melhorar esse alinhamento. Quanto mais intenso, mais os elétrons se alinham. Mas isso aqui tem um limite, tá? Que vocês também não veem aqui, infelizmente, nessa parte. Né? Tem uma coisa que chama esterese. Então, você aplica o campo magnético, o material vai respondendo a esse campo magnético, vai alinhando, mas eles alinham até um certo ponto. Não consegue fazer os momentos magnéticos lá dele ficarem exatamente paralelos ao campo, ou antiparalelos ao campo. Okay? Então, esses aqui são os paramagnéticos. Tá? A diferença é a seguinte, que se eu desligar o campo, com o tempo, eles desalinham, eles voltam à situação anterior. Okay? E nós temos aí os ferromagnéticos, que são os ímãs. Tá? Mas como eu disse para vocês, na natureza, eles vão gerar campo, mas eles geram um campo pequenininho. Então eu tenho que pegar esses caras da natureza, né? Fundir eles juntos para formar lá o meu ímã, né? Fazer lá a ferradura, ou então a pastilhazinha do ímã, né? Então o círculozinho do ímã, né? Pode ter várias geometrias, mas aí eu tenho que tratar eles, né, numa máquina que chama magnetizadora. Tá? E aí a diferença é a seguinte, eu aplico um campo externo a esses materiais, os momentos magnéticos deles se alinham com o campo externo e eles ficam alinhados por um tempo muito, muito grande. Okay? Eles viram ímãs naturais, que ficam gerando campo magnético aí, né, no exterior por muito tempo, mesmo quando eu desligo o campo externo. Né? Eu desliguei o campo externo, os caras já estavam alinhados e eles vão continuar alinhados aí por um bom tempo. Mas a agitação térmica é capaz de fazer eles perderem um pouco da magnetização e o campo magnético externo cai. Falando disso aqui, tem esse canal aqui no YouTube que eu gosto muito dele, talvez você já conheça, né, que é esse Manual do Mundo, né, do Iberê. Vamos ver se vai abrir aqui, que ele fala justamente isso, como é que é feito o ímã. Tá? Quase todas as pessoas já sabem. E é claro, né, YouTube tem os seus commercials. Né? Não sei se você conhece o canal desse cara. Tá? Bora ver. Tem muita gente que acha que ímã pode ser encontrado na natureza como se fosse uma pedra. Você faz uma mina, começa a tirar ímã de lá de dentro, vai cortando como se fosse mármore e vem dos quadradinhos. Mais ou menos. Mais ou menos. Encontrar ímã na natureza, sim. Magnetita é um exemplo. Eles são chamados ímãs naturais. O problema é que são bem fraquinhos. Os ímãs que a gente compra são muito mais fortes, mas aí eles são artificiais. São ligas metálicas, como essa aqui, que ainda não é um ímã. É por isso que a gente precisa dessa belezinha aqui, a mãe de tudo, uma magnetizadora. Hoje... Então é isso. Né? Você consegue fazer lá essas pastilhas aí de materiais magnéticos, mas você vê hoje. Explica isso. Aquilo ali não é um ímã ainda. Pode até estar um campo magnético, mas ele é fraquinho ainda. Então eu tenho que submeter aquela pastilha lá, né, a um campo magnético externo para conseguir gerar esse alinhamento aqui dos momentos magnéticos, tá? Para gerar, então, fazer com que aquele material tenha um campo magnético externo forte.
E essa máquina é chamada de magnetizadora. O que que é a magnetizadora? Ela é um eletroímã. É um ímã que gera campo magnético através do fluxo de corrente. E ela é uma vantagem porque você consegue ligar e desligar o campo magnético dela e consegue mudar a intensidade do campo, mudando a intensidade da corrente. São proporcionais. Então, consigo gerar campos muito altos. Os campos mais altos conhecidos são gerados aí por magnetizadoras ou por eletroímãs, que são os eletroímãs supercondutores, tá? Que aí geram correntes extremamente altas, o campo magnético também é extremamente alto, tá? Então, não é simples assim ter um ímã, não, ok? Eu também achava isso quando eu era mais novo, eu achava que, né, você ia lá, cavava o chão, achava a pedrinha era o ímã, pronto, acabou aqui, funcionou. Não, na verdade, ainda tem alguns passos aí para se obter um ímã de intensidade relevante, tá bom? Então vamos lá, moçada, vamos começar de leve aqui, um pouquinho das nossas contas. Bom, e quando a gente viu lá a parte elétrica, a gente viu que uma carga elétrica, né? Se você pegava uma carga elétrica, colocava numa região onde existia um campo elétrico, sobre essa carga, né, passaria a existir uma força, né? E essa força era originada aí do campo elétrico. Então, o campo elétrico conseguia gerar uma força elétrica, originar uma força elétrica em uma carga elétrica. Algo semelhante também acontece com o campo magnético, tá? A diferença aqui é o seguinte, lá no campo elétrico, né, se tinha um campo elétrico já no espaço, eu poderia vir e colocar uma carga parada lá naquela região. Esse campo elétrico ia induzir uma força elétrica nessa carga e ela ia passar a se movimentar, né? Aqui, com o campo magnético, para que exista essa força, essa carga ela vai ter que estar em movimento. Se a velocidade dela for zero e eu colocar ela na região onde tem um campo magnético, não aparece força magnética nela, ela continua parada, ela não move. Mas se tem o campo magnético lá no espaço, a carga vir com uma certa velocidade, passar por essa região onde existe o campo magnético, muito provavelmente sobre essa carga vai ocorrer uma força magnética, tá? No final das contas, né, numa visão um pouco mais ampla, né, essa força é chamada de força de Lorentz, tá? Mas para ser chamada de força de Lorentz, eu preciso ter não só, né, a força magnética, mas eu tenho as duas forças atuando na carga. Eu tenho a força elétrica e a força magnética, formando o que a gente chama de força de Lorentz, tá? Que vocês vão ver também em um outro curso, provavelmente, que chama aí eletromagnetismo aplicado, onde a gente passa por essa força de Lorentz, tá? Aqui nós vamos olhar, a gente já olhou para a componente elétrica dessa força, agora nós vamos olhar para a componente magnética dela. Eu posso ter uma expressão matemática, que é a força de Lorentz, que contém as duas componentes, a elétrica e a magnética, tá? Então aqui nós vamos olhar para a força magnética. E essa aqui é a equação que vai me permitir calcular a força magnética, que atua numa carga que tem uma certa velocidade e passa por uma região do espaço onde existe um campo magnético externo. Para conseguir calcular essa força, lembrando que força é vetor, né, eu tenho que fazer essa operação matemática, que é carga. Carga é número, é um escalar. Então, eu vou ter um escalar multiplicando essa operação vetorial aqui, entre o vetor velocidade, que velocidade é vetor, e o vetor campo magnético, tá? E esse vezes aqui, isso aqui é uma propriedade vetorial especial, é uma maneira de se multiplicar vetores. E essa maneira de se multiplicar vetores, ela é chamada de produto vetorial. Assim como eu consigo somar ou subtrair vetores, né? E lá tem as propriedades de soma e subtração, eu também consigo multiplicar vetores. Existem duas formas de se multiplicar vetores. Uma se chama produto escalar, que é uma multiplicação que eu faço entre dois vetores e o meu resultado é um escalar, é um número. É a única operação que eu faço com dois vetores e o resultado é um número. É o produto escalar, tá? Uma outra operação é essa, é o produto vetorial. Eu multiplico dois vetores de uma forma especial e o meu resultado é um terceiro vetor. Ou seja, eu estou multiplicando aqui vetorialmente a velocidade e o campo magnético e o meu resultado é a força magnética, que é um vetor. Então, essa multiplicação especial entre os dois vetores, claro, multiplicar pelo valor da carga, né, vai me dar o vetor força magnética, tá? Então, existe uma maneira de se fazer essa operação aqui, que eu vou mostrar para vocês. Mas, para fazer essa operação, a gente vai precisar aí de usar matrizes. A gente vai ter que
calcular um determinante de uma matriz que vai ser escrito pelas componentes da velocidade, do vetor velocidade e do vetor campo magnético. Tá? E calcular um determinante. Tá? Uma forma alternativa de fazer essa operação é quando eu já possuo aí o valor da carga. Carga, normalmente eu vou possuir o valor, mas eu conheço o módulo da velocidade, o valor da velocidade, e o módulo do campo magnético. Tá? E aí eu consigo calcular o módulo da força, o valor da força. E isso é dado por essa expressão aqui de baixo. Aqui. Vai aparecer aqui agora. Opa, cadê a expressão? Ah, claro, já te esquecendo disso. Essa expressão aqui, moçada, vai envolver aí o que a gente chama de regra da mão direita. E campo magnético vão ter várias regras da mão direita. Tá? Porque eu vou ter interação aqui entre dois vetores, e essa interação entre dois vetores vai gerar o meu vetor resultante, que é a força. Então, a velocidade vai estar interagindo com o campo magnético e gerando a força magnética. Uma das regras mnemônicas, que é chamada aí de regra da mão direita, é o seguinte: eu uso aí a palma e os dedos da minha mão, tá? Da seguinte forma, né? Da forma que está ilustrada aí na figura. Os meus dedos da minha mão, né, os 4 dedos da minha mão, vão sempre apontar aí na direção do campo. Nesse caso aqui, o campo está apontando nessa direção aqui, arbitrária, então eu alinhei lá os dedos da minha mão com aquela direção do campo. E a velocidade aqui é a velocidade com que a carga está se movimentando. A carga está se movimentando nesse sentido aqui. Então, o meu dedão vai estar sempre alinhado com a velocidade. Toda vez que eu fizer isso, alinhar meus dedos da mão com o campo e meu dedão com a velocidade, a minha palma da mão ela vai apontar para um certo lado. E para o lado que a palma da minha mão aponta, é para onde aponta o vetor força magnética, o vetor resultante de força magnética. Que aqui ele chama de Fm, que é o vetor vermelhinho aqui, mas que eu chamo aqui de Fb. É a mesma coisa, Fb e Fm são a mesma coisa. Só um detalhe aqui muito importante, que é o seguinte: esse vetor força magnética, que é obtido através dessa operação matemática, mas que pode ser observado também através da regra da mão direita, esse vetor Fb ele vai ser sempre perpendicular aos dois vetores que dão origem a ele. Ou seja, o vetor força magnética vai fazer 90 graus com a velocidade e também vai fazer 90 graus com o campo, como está mostrado aqui na ilustração. Tá? Você veja, a velocidade está apontada para cá, nessa direção, e o campo magnético para cima. A força magnética para cima, perdão. O ângulo entre a força magnética e a velocidade é 90 graus, e o mesmo acontece com o vetor campo magnético. O campo magnético está apontando nessa direção arbitrária aqui, e a força magnética para cima. O ângulo entre esses dois vetores também, o vermelho e o azul, também é 90. Tá? A força magnética é sempre perpendicular à velocidade e ao campo magnético, sempre. Aliás, moçada, quem for da engenharia civil aí, vai ver isso com exaustão, mas não só para calcular força magnética, mas para calcular momento de força. Tá? Momento é o momento de inércia, né? É a tendência dos corpos girarem lá, né? Ou como se comporta a massa de corpo em relação a um eixo de rotação. Tá? E uma das maneiras que eu defino rotação também matematicamente é através de um produto vetorial. Mas isso é só curiosidade. Okay? Mas só um detalhe aqui da moçada, e isso é muito importante. E isso está falando na legenda da figura aqui. O sinal da carga importa, tá? Aqui, como a carga é positiva, ele está considerando a carga positiva, a força, a palma da mão ficou para cima, né? Então a força está apontando no sentido da palma da mão. Mas se a carga for negativa, como é que você faz? Você faz do mesmo jeito. Seus dedos da mão vão apontar na direção do campo, o dedão vai apontar na direção da velocidade, e em tese a palma da sua mão ia estar dizendo para onde que a força magnética aponta. Né? Mas se a carga for negativa, a força magnética aponta no sentido contrário, tá? Ou seja, se essa carga aqui fosse negativa, em vez da força magnética estar apontando para cima, ela ia estar apontando para baixo. O negativo aqui inverte a orientação da força magnética. Tá? Então, a força magnética é afetada pelo sinal da carga também. Okay? Mas eu, particularmente, moçada, não gosto das regras da mão direita. As regras da mão direita, elas são úteis quando a gente está lá no segundo grau, okay? Que elas aí formam aí uma maneira visual da gente enxergar esses vetores. Mas, na maioria dos casos, nós vamos estar tratando essa operação aqui matematicamente, vetorialmente, e a gente não vai precisar da regra da mão direita. O resultado aqui, esse vetor, vai sair um vetor com I, J e K, e nós vamos saber a orientação dele sem precisar usar a regra da mão direita. Tá?
uma forma alternativa de calcular o valor da força magnética através dessa expressão. Mas para calcular o valor dela, eu preciso ter o valor da carga, o valor da velocidade e do campo. Os módulos de todo mundo. Né? Carga vai estar sempre número, né? E eu preciso fazer esse seno desse ângulo θ. Esse ângulo aqui é o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Nessa figura aqui, por um acaso, o ângulo entre a velocidade e o campo também seria 90 graus. Mas isso não é uma obrigação. Tá? Alguns exercícios você usa essa fórmula desse jeito, mas na maioria a gente vai usar vetorial. Tá? E aí, vetorial, nós vamos usar aí, né, matrizes para fazer essa conta aqui. Tá? Nós vamos calcular um determinante. Okay? E determinante já deve ter calculado em algum momento da sua vida. Existem regras de calcular determinante. Eu vou adotar uma regra aqui, mas ela não é a obrigatória. Você pode escolher a maneira que você achar mais fácil para resolver os determinantes. Okay? Então, só para dar uma olhada como é que eu trabalho com isso aqui matricialmente, eu quero fazer essa operação, é um produto vetorial. Eu posso escrever sempre o produto vetorial, então, em forma de matriz. E como é que é escrita essa matriz? Ou seja, como é que eu escrevo essa fórmula aqui em forma de matriz? Desse jeito aqui. Ou seja, a força magnética continua sendo igual à carga, força magnética é igual à carga. Agora, o produto vetorial aqui entre a velocidade e o campo, como é que eu escrevo ele? Através dessa matriz. Eu vou ter que calcular o determinante dela, por isso nessas barrinhas paralelas aí, né? E como é que eu escrevo essa matriz? É sempre do mesmo jeito. A primeira linha da matriz vão estar os eixos, né? Os x, y e z, representados aí pelos unitários de cada eixo, né? I para o eixo x, j para o eixo y, k para o eixo z. Sempre a primeira linha vão ser i, j e k. A segunda linha vão ser as componentes do vetor velocidade, porque isso aqui é um vetor, ele pode ter as três componentes, pode ter a componente x, y e z, ou ele pode ter só duas ou uma, mas é sempre as componentes. Tá? E a última linha, as componentes do campo, x, y e z, que também pode ter as três, ou duas, ou uma. E aí eu escrevo essa matriz e aí eu calculo o determinante. Como é que a gente calcula o determinante de uma matriz? Né? 3 por 3, por exemplo. Uma das maneiras é você repete lá as duas primeiras colunas. Né? Você escreve lá a matriz inteira, igual está escrito aqui, e depois eu repito as duas primeiras colunas. Né? No meu caso aqui, a coluna I e a coluna J. E aí você faz a multiplicação cruzada. Né? Você vai multiplicar aqui, né, nesse sentido, e depois você vai multiplicar na volta. Né? Só que lembrando o seguinte, isso aqui vai dar um vetor, tá, galera? Aqui seria I vezes BY vezes BZ. Só que você tem um outro I lá, né, que você vai multiplicar na volta. Então, na volta é menos, tá? Então, você ficaria com I vezes BY vezes BZ menos I vezes VZ vezes BY. A mesma coisa ia acontecer com o J, né? Ia ser J vezes VZ vezes BX. E na volta, menos J vezes VX, BZ. E assim por diante, tá? Você multiplica na ida e multiplica na volta, lembrando que na volta você coloca o sinal de menos na frente. Okay? É claro que aqui é o seguinte, moçada. O resultado dessa operação aqui, eu vou multiplicar pela carga, né, elétrica que está naquele campo magnético, e isso tudo aqui vai me dar o vetor força. Então, eu vou ter um vetor força aqui, que vai poder ter duas, uma ou três, né, componentes. Uma componente X, Y e Z, ou só componente X, só componente Z, só componente Y, ou duas componentes, XY, XZ, YZ. Isso vai ser um vetor resultante que vai sair aqui. Aqui, como eu estou fazendo tudo literal, né, vai ficar uma expressão grande para a minha força. Né? Então, eu vou ter essa expressão gigantesca aqui para a minha força magnética, porque eu estou trabalhando com letra aqui. Nada zerou aqui, então vai ter essa expressão gigante. Então, aqui é a componente em X, aqui é a componente em Y, aqui é a componente em Z. Né? Em X, por causa do I, né? O I está multiplicando aqui, aqui, né? Em Y e Z. E lembra, tudo isso aqui, ó, no final está multiplicado pela carga. Né? E aí, a força magnética finalmente vai ser esse vetor inteiro multiplicado pela carga aqui. Aqui está ficando desse tamanho, porque é tudo letra. Nos exercícios que a gente vai fazer, você vai ver que a velocidade, algumas vezes, ela vai ter duas componentes, né? O campo vai lá ter duas componentes, uma componente, o que zera um monte de termos aqui, que torna o meu determinante mais simples de fazer. Tá?
Só peço uma desculpa aqui, tá, moçada? Porque eu escrevo essas equações, né? Vocês já viram, eu uso aí um programinha que chama LaTeX, né? E é tudo linha de comando, né? Então, na realidade, eu escrevi aqui, né? A resolução do determinante, mas não está escrito 100% certo, tá? Na verdade, essa barrinha, ela tinha que estar aqui, ok? E essas duas linhas repetidas do lado de fora aqui, mas fiquei com preguiça de programar para sair desse jeito. Então, ficou desse jeito aqui, ok? Só uma correçãozinha aqui. Mas a conta está feita do jeito certinho, tá? Bom, como é que eu aprendo a fazer isso aí, né? Existem outras formas de calcular determinantes, tá, moça? Aliás, eu, Pablo, pessoalmente, não uso essa forma de repetir as duas colunas lá e fazer essa multiplicação. Eu não uso. Eu uso um outro jeito, mas esse outro jeito que eu uso ia ficar muito complicado para eu programar aqui e sair todas as equações na transparência. Ia ficar muito grande as linhas de comando, então eu optei por fazer isso. Se você conhece um outro método de fazer determinante, você se sente melhor com ele, pode fazer por ele. Todos os caminhos levam a Jesus, né? Só contando que os caminhos estejam certos, né? Beleza? Então, a gente vai fazer alguns exercícios e vai aplicar isso aí, tá? Beleza? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui. Talvez dê tempo ainda a gente fazer alguns exemplos. Não sei se vai fazer um ou dois, talvez só um. Na próxima aula a gente continua, tá? Então, aí, esse é o exercício 3 da lista de campo magnético. Eu não sei se eu coloquei a lista para vocês lá ainda, eu vou verificar. Se não coloquei, eu já vou colocar. Tá? E também a apresentação. Não sei se eu já compartilhei ela com vocês. Mas vamos lá, de leve. Exercício 3 é o seguinte. Uma partícula alfa se move com uma velocidade v de 550 metros por segundo em uma região onde existe um campo magnético B de módulo 0,045 Tesla. Uma partícula alfa possui uma carga positiva de 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs e uma massa de 6,6 vezes 10 a menos 27 quilos. O ângulo entre a velocidade de um campo entre B e B é 52 graus. Determine na letra A o módulo da força magnética que o campo magnético exerce sobre a partícula. Na letra B, calcula a aceleração da partícula causada pela força magnética. E na letra C, a velocidade da partícula aumenta, diminui ou permanece constante. Então, veja, nesse problema, né, ele me deu o valor da velocidade, ele me deu o valor do campo e o valor da carga, né, normal, e o ângulo entre a velocidade e o campo. Então, para resolver esse problema, eu não preciso aí calcular a força magnética usando, né, a forma vetorial. Mesmo porque eu também não sei para onde estão apontando a velocidade e o campo magnético nesse problema. Então, não daria também. Então, aqui eu posso usar ela na forma escalar, né, que é essa forma aqui. Força magnética é igual a Q vezes B vezes o seno de θ, onde θ é o ângulo entre a velocidade e o campo. Aqui eu tenho tudo. Tá? Eu posso simplesmente substituir as coisas aí e multiplicar. Foi isso que eu fiz. A carga vale 3,2 vezes 10 a menos 19, é positiva. Se ela fosse negativa, eu ia colocar o sinal de negativo aqui. Tá? A velocidade, 550 metros por segundo, já está em metros por segundo. Tem que ficar esperto, porque às vezes aparece em quilômetros por hora, tem que converter. Então está aqui a velocidade. O campo, 0,045 Tesla, já está em Tesla também, então está aqui. E o ângulo é 52 graus. Então, substituir o ângulo aqui. Então, é só fazer essa multiplicação que eu vou achar a força. Deixa eu conferir aqui se eu fiz a conta certa. Se eu tenho errado. Vocês têm que conferir minhas contas, né, moçada? Confere aí. Se eu tenho errado, conta para dar. Onde é amanhã? Deixa eu ver. Amanhã. Então vamos lá, deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Estou achando que eu fiz errado. Fiz errado, tá vendo? Vou fazer de novo aqui. 3,2 vezes 550 vezes 0,045 seno de 52. Ah, não, tá certo. 62,4 vezes 10 a menos 19 é o valor da força que está atuando nessa partícula alfa. Tá? A alfa é uma partícula subatômica de alta energia. Tá? Por exemplo, uma das partículas que são bombardeadas chega aqui na nossa atmosfera, provavelmente no Sol. Por exemplo. Então, essa força é isso aí. Okay? Então, esse é o valor da força magnética. Então, essa é a força que está atuando nessa partícula. Se essa força magnética está atuando nessa carga, o que ela pode fazer é mudar o valor da velocidade dessa carga.
Ela pode fazer com que o valor dessa velocidade aqui mude, por exemplo. Ela pode acelerar, ela pode desacelerar, tá? Essa carga, ela pode fazer essa carga mudar de orientação, desviar, fazer curva, circular. Né? Então, na letra B, ele te pergunta quanto que vale a aceleração, né, causada na partícula pela força magnética. A letra B quer saber a aceleração da partícula. E como é que eu descubro a aceleração? Toda vez que eu tenho força aplicada num corpo, eu posso usar a segunda lei de Newton, né, que me diz lá que força é igual massa vezes aceleração. No meu caso, eu já sei que a força é a força magnética e vale 62,4 vezes 10 a menos 19 newtons. A massa, o problema me deu também da partícula alfa, que é 6,6 vezes 10 a menos 27. Então, eu consigo calcular a aceleração. Só substituir nessa equação aqui. Então, eu só dei uma invertida aqui, né? Força, 62,4, que é a força magnética. A massa, eu vou substituir agora, e aí eu consigo calcular a aceleração. Substituir na massa, 6,6 vezes 10 a menos 27. Para achar a aceleração, vou passar o 6,6 para o outro lado, dividindo 62,4 vezes 10 a menos 19. E aí, fazendo essa divisão, número com número e potência de 10 com potência de 10, você vai chegar nesse resultado aqui. Deixa eu conferir se ele está certo. 62,4 dividido por 6,6, isso dá 9,45. 10 a 19 dividido por 10 a menos 27, conserva a básica, 10, e subtrai os expoentes. Então, é menos 19 menos 27. Né? Então, é a mesma coisa que menos 19 mais 27, e isso aí dá 8. Então, a aceleração que está atuando nessa partícula é de 9,55 vezes 10 a 8 metros por segundo ao quadrado. É uma aceleração gigantesca. Gigantesca. Né? Muito grande. Okay? Quase 1 milhão de metros por segundo ao quadrado. É muito alto. Okay? Apesar da força ser pequena. Mas a massa da partícula também é muito pequenininha. Né? E a última coisa, ele está te perguntando se a velocidade vai aumentar ou vai diminuir. Vai aumentar. Porque a aceleração é positiva, então ela vai fazer com que a velocidade da partícula aumente. Tá? Beleza? Okay. Então tem mais aqui, moçada, mas eu vou deixar para a próxima aula, porque o próximo já seria uma que a gente vai usar matriz, eu quero fazer ele com mais calma, não quero fazer correndo aqui antes da aula terminar. Tá? Mas esses exercícios, essa apresentação já vai estar disponível lá para vocês, se já não está, então você já pode dar uma olhadinha nela antes. Tá bom? Então eu vou parar a gravação aqui.